Boa noite, meus amados, mais uma vez. Sejam todos bem-vindos à primeira Igreja Batista da cidade em Jacareí. Aqui é um lugar precioso, onde é composto por pessoas imperfeitas, mas que aceitaram o chamado de Jesus para amar. Para nós, o primeiro mandamento e a palavra mais importante nas Escrituras era amar. Amar a Deus primeiro e depois amar as pessoas. E a maneira como nós expressamos este amor ao nosso Deus é alcançando pessoas de todas as gerações, mobilizando seguidores ou discípulos de Jesus, aprofundando relacionamentos para que eles sejam significativos. E também nós repartimos vida. Vida para nós começa sempre com uma pessoa. Começa com a pessoa de Jesus. Essa é a nossa maneira de nós amarmos. Seja muito bem-vindo a este lugar. Nós estamos na segunda semana, iniciamos hoje a segunda semana de uma jornada de oração que nós estamos chamando de 40 dias de céus abertos. Eu lendo as Escrituras, de vez em quando, eu leio a Bíblia com uma busca, com uma perspectiva de encontrar na palavra de Deus alguns significados. Uma destas palavras que me chamou a atenção na Bíblia foi a expressão céus abertos, ou quando as janelas dos céus se abriram, ou as comportas dos céus se abriram. Então, eu fiz uma pesquisa na Bíblia para perceber quantas vezes aparece esta expressão na Bíblia e quais são as lições, ou o que Deus estava fazendo, falando, como Ele se apresentava nestas situações em que aparece na Bíblia a expressão céus abertos. A primeira mensagem, eu disse para vocês que não aparece claramente esta expressão, mas os céus se abriram na primeira vez quando Enoque foi arrebatado para estar com Deus. A primeira vez que os céus se abrem, profeticamente também anunciam a última vez que os céus se abrirão, quando Jesus vier pela segunda vez buscar a sua igreja também para estar com eles. E a Bíblia vai dizer que acontecerá também um arrebatamento de todos aqueles que estiverem aqui vivos, serão arrebatados para estar com Ele. Você vai ouvir um pouquinho melhor no dia da Páscoa, na última mensagem, sobre a última vez que os céus se abrirão. A primeira expressão onde aparece que os céus se abriram, você encontra em Gênesis capítulo 7, versículo 11 ao 13. Hoje eu quero partilhar com para vocês o tema: os céus se abrem para o inédito. Repita comigo: os céus se abrem para o inédito, para algo inédito. Deus é um Deus que realiza obras que só Ele pode fazer, e é isso que nós estamos chamando de sobrenatural. O sobrenatural são as coisas que só Deus pode fazer. Mas além de você crer num Deus que realiza obras extraordinárias e coisas que só Ele pode fazer, e realizações sobrenaturais, Deus também é um Deus que realiza coisas inéditas, coisas novas. E quando eu pensei nisto, eu orei dizendo: Senhor, eu quero essas coisas inéditas. Depois que eu li o texto onde aparece a primeira vez que os céus se abriram, eu disse: Senhor, tenha misericórdia da minha oração. Você vai entender por quê, tá bom? Então leia por favor comigo Gênesis capítulo 7, versículo 11 ao versículo 13. Você pode acompanhar na nossa projeção ali. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, neste dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas dos céus se abriram, e houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Naquele mesmo dia, Noé e seus filhos, Sem, Cam e Jafé,
com sua mulher e com as mulheres dos seus 3 filhos, entraram na arca. Nós temos desafiado como equipe pastoral a você ler a Bíblia também com algumas perguntas em mente. Nós convidamos você e desafiamos você a ler o livro em 40 dias, o livro de Lucas e o livro de Atos. É escrito pelo mesmo autor e ele faz uma escrita cronológica conforme os fatos foram acontecendo. Ele escreve para um sujeito chamado Teófilo. Alguns dizem que é uma pessoa, outros dizem que é uma comunidade. A questão é que ele escreveu para alguém chamado Teófilo. Você aprendeu várias coisas se você está acompanhando. A ideia é você ter esse devocional, custa R$10, é o preço que nós mandamos fazer, e você vai usando como uma espécie de diário. Eu quero convidar você, na ilustração desses 3 versículos, de como eu respondi as 4 perguntas que nós pedimos para você responder nas leituras que você fizer. A ideia é inspirar você a ler a Bíblia baseado nessas 4 perguntas. Olha o que eu respondi, como Deus foi ministrando no meu coração nesses 3 versículos. Primeiro, onde eu percebo Deus, ou o sobrenatural de Deus, ou as coisas que só Deus pode fazer nesse texto. Olha a resposta. Quando os céus se abriram para o inédito, houve chuva e juízo. Complete, por favor. Quando os céus se abriram para o inédito, houve chuva e juízo. Foram coisas que aconteceram pela primeira vez. Pastor, você está dizendo que foi a primeira vez que choveu aqui em Noé? A primeira vez que choveu foi no dilúvio? Sim. Alguns ouviram hoje pela manhã, sentando no almoço. Aliás, eu quero parabenizar o almoço. A cada pessoa que fez foi extraordinário. Alguns sentaram comigo e disseram: pastor, eu nunca tinha reparado que nunca tinha chovido até o dilúvio. Onde está escrito isso? Em Gênesis capítulo 2, versículo 4 e 6. Repare bem o que vai dizer. O autor, Moisés, está descrevendo, ele fez questão de mencionar que nunca tinha chovido, e só em Gênesis capítulo 7 que você vê que choveu pela primeira vez. Diz assim: esta é a história das origens dos céus e da terra. No tempo em que foram criados, quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito o quê? Chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Todavia, brotava água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Eu tenho dito para você, na metáfora de que nós somos uma plantação do Senhor, que a nossa vida financeira é uma plantação do Senhor, que a igreja é chamada em 1 Coríntios 3 da lavoura do Senhor. Um é o que planta, outro é o que rega. Eu tenho dito para você que as águas do avivamento vêm de cima, quando Deus abre as janelas dos céus e faz chover. Mas também as águas do avivamento vêm de baixo, quando nós cavamos poços e encontramos os rios que vêm. Você percebe que na Bíblia as plantações se alimentavam da chuva que vem de cima, mas também da chuva que vem de baixo. Teremos uma série de mensagens onde nós vamos aprender o que significa buscar as águas do avivamento que vem de baixo. Tem a ver com a responsabilidade humana. Deus é o único que pode fazer chover. Só Ele pode fazer chover. Então, o sobrenatural que eu vejo nesse texto é que Deus mandou chuva pela primeira vez. Porém, o contexto que Ele faz isso me revela que Deus abriu os céus para chover por causa dele manifestar o seu juízo, manifestar a sua disciplina. Como assim, pastor? Em Noé, os céus se abriram em um contexto de profunda maldade e perversidade do ser humano. Esse era o contexto em que Deus abriu as janelas dos céus. Repare o que diz o versículo 5 do capítulo 6 de Gênesis.
Leiam comigo, por favor, na projeção. Podemos ler juntos? O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Tanto os pensamentos quanto os sentimentos e as ações do ser humano num contexto, à medida que a humanidade se multiplicava, no versículo 1 diz que os homens se multiplicavam, no capítulo 6, versículo 1 diz isso. E no versículo 3 vai dizer, mas também a maldade se multiplicava. Era um lugar que tinha chegado ao caos. A maldade se tornava insuportável. Este ambiente de profunda perversidade é sentida por Deus. E isto leva Deus a uma ação. Por quê? Porque quando os céus se abriram para fazer juízo sobre a terra por causa do aumento do pecado, tá bom? E do abandono dele, a ira de Deus era real. Ou seja, quando aumenta o pecado do ser humano, o juízo de Deus se faz necessário. Porque Deus ama a humanidade e Ele quer preservar o ser humano. Deus não é um Deus que espera passivamente e observa o mal acontecendo e Ele não intervém. Não, queridos, Deus intervém. Quando o pecado aumenta, a maldade e a perversidade aumentam. Mas também quando o pecado aumenta, o juízo de Deus acontece e a sua ira se manifesta. Eu sei que falar da ira de Deus é uma pregação completamente fora de moda, que a gente gosta de ouvir da misericórdia de Deus, do amor de Deus, da bondade de Deus, do perdão de Deus. E é difícil nós entendermos que este Deus, Ele também é classificado nas suas características e no seu caráter, que Ele tem uma ira. Alguns de vocês podem dizer, nossa pastor, mas isso eu acho que é no Antigo Testamento, porque no Novo Testamento é um Deus de amor, é um Deus misericordioso. No Antigo Testamento esse Deus, ele é meio carrancudo, meio perverso, meio mau. Ele fica assim como se fosse com um cacetete esperando você, ai pá, te pega e acaba com você. Porque a graça, pastor, só tem no Novo Testamento. No Antigo Testamento é justiça, não tem graça no Antigo. Não, senhores, o Antigo Testamento está cheio de graça. E o Novo Testamento também demonstra a ira de Deus. No Novo Testamento você vê um Deus que tem ira? Sim. Onde está escrito isso? Reparem comigo, por favor. Romanos capítulo 1, versículo 18 ao 25. Por favor, vocês vão acompanhar a leitura aqui na projeção. Tá bom? Vou ligar esse ventilador aqui que está... Liga para mim, por favor. Senão eu começo a derreter. A palavra do Senhor diz assim, Romanos capítulo 1, versículo 18 ao 25. Diz assim, portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de formas que tais homens são indesculpáveis. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos se tornaram fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações,
para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Deus está dizendo que toda a humanidade é indesculpável diante da revelação natural da criação. Toda a criação demonstra a glória de Deus. Nenhuma pessoa vai enfrentar o juízo de Deus e vai dizer: eu nunca conheci Deus, porque Deus está dizendo que a criação testifica de que existe um Deus real. Por isso que toda pessoa é indesculpável. Pastor, aquelas pessoas que nunca ouviram o Evangelho de Deus, elas vão ser julgadas como? Pela criação. Deus diz que não há nenhuma pessoa que diante do seu juízo será considerado indesculpável. E aí ele vai dizer que por causa de terem abandonado, por se recusarem a adorar Deus, e ao lugar de adorar a Deus, adora-se a criação, então ele exerce a sua ira. E como ele exerce a sua ira no Novo Testamento, pastor? Ele os entrega aos seus próprios desejos, à sua própria vontade. Você está dizendo que condenação, quando uma pessoa é entregue aos seus próprios desejos, é condenado? Sim. Não há pior condenação do que Deus responder sim a todos os seus desejos. Entregar você. Você recusa, você abandona e Ele entrega você nos seus desejos. E Ele vai dizer que isto acontece ao ponto que um ser humano está tão entregue a seus desejos que ele desfigura-se da própria humanidade. Ele não se torna nem mais humano, se torna bestial. E acontece isso na sexualidade, acontece isso na vida, uma vida sexual completamente bestializada, animalesca. O homem não é mais razão, ele é puro desejo. O homem não tem mais limites, ele é pura vontade. O ser humano, ele entra num fundo do poço e esse poço não tem mais fundo. Ele degrada a si mesmo, ele se destrói completamente. E isto, pastor, é juízo de Deus? Sim. O pior juízo de Deus é Deus responder sim a todas as nossas orações. E como Ele é um Pai que nos ama, Ele disciplina os filhos a quem Ele ama. Então os céus se abriram em Gênesis capítulo 7 pela primeira vez para fazer algo inédito. Mas sobrenaturalmente Deus está trazendo juízo sobre a humanidade. Isto responde a perguntas de muitas pessoas que dizem assim: pastor, por que Deus não impediu o mal? Por que Ele não impediu das guerras acontecerem? Por que Deus não impede os abusadores? Por que Deus Ele não faz alguma coisa diante do mal? Por que Ele não fez? E eu respondo para você: Ele já fez. Em Gênesis Ele acabou com o ser humano por causa da maldade. Mas Ele disse a si mesmo que nunca mais destruiria a humanidade com águas. Hoje, no Novo Testamento, você não tem mais uma arca física de madeira. Você tem sim uma cruz, você tem um madeiro. E todo aquele que está em Jesus é restaurado, porque Ele muda o coração do homem. Porque se Deus fosse acabar com o mal, Ele acabaria com qualquer um de nós. Ah, pastor, como assim? Você pode dizer: mas eu não sou uma pessoa ruim. Geralmente a gente fala assim: eu não matei ninguém, eu não roubo ninguém, eu me esforço por fazer coisas boas, eu sou um bom sujeito, eu sou uma pessoa que se esforça. Eu falo assim: eu creio em você. Mas o problema é que o padrão de bondade ou de santidade é Jesus. Aí, diante do padrão que é Jesus, nós está frito, irmão, já era. Não tem jeito. Madre Teresa de Calcutá, nos seus últimos dias de vida, ela disse publicamente que entendia que teria que se apresentar com Jesus, com o seu Senhor, e ela se recolheria para confessar os seus pecados e acertar as suas contas com Deus. Ela disse isso publicamente. Você percebe que não há nenhum ser humano que não seja pecador. Nenhum de nós vai dizer diante de Deus: eu não tenho pecado. 1 João capítulo 1 vai dizer: se você diz isso a Deus, você está fazendo Deus mentiroso, e a verdade não habita em você, porque todo ser humano peca. Todo ser humano peca.
E aí o que acontece? Se Deus for acabar com o mal, Ele acabaria com quem? Com todos nós. Nós já era, irmão. Já era. Então como que Deus interveio contra o mal? Ele assumiu todo o mal naquela cruz do Calvário, assumindo as nossas maldições e os nossos pecados, para que toda pessoa que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas os céus se abriram para trazer juízo. O aumento do pecado, querido, gera tristeza em Deus. O nosso Deus é um Deus terno e dotado de sensibilidade. O coração dele fica pesado. Completa essas 3 palavras. O aumento do pecado gera tristeza em Deus. Nosso Deus é um Deus terno e dotado de sensibilidade. Ele não é uma força. Ele não é uma energia dominante. Ele é uma pessoa. Ele tem características pessoais. Essa força não é uma evidência, uma energia cósmica, não é. Então não é que a força esteja com você, é que o Deus esteja com você mesmo. Esse Deus é uma pessoa. E Ele está dotado de emoções. Por que Ele é uma pessoa? Porque Ele se relaciona, porque Ele é descrito com sentimentos. Deus sim trouxe juízo e destruiu a humanidade, e apenas 8 pessoas se salvaram na arca. E você vai dizer, nossa, que Deus cruel. E você vai pensar que não houve sofrimento no coração de Deus por causa do homem. Claro que sim. Pastor, onde está escrito isso? Gênesis capítulo 6, versículo 5. Leiam comigo, por favor, em voz alta. Vamos ler juntos? Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Aí vocês dizem assim, ih, pastor, complicou a minha vida, Deus se arrependeu. Então significa que Deus fez uma coisa errada, pastor? Mas Ele não é perfeito? Eu li esses dias na Bíblia que Ele não é homem para que minta, nem homem para que se arrependa. Deus não erra. Eu aprendi isso na EBD. E agora o Senhor está dizendo que Deus se arrependeu. Ih, agora complicou a minha vida. Como que o Senhor sai disso? Porque eu aprendi desde a escola bíblica dominical que a Bíblia não se contradiz. E aqui está dizendo que Deus se arrependeu. Eu costumo dizer que a língua hebraica, ela é muito rica e ela nos ensina algumas coisas muito interessantes. Na teologia, nós chamamos, por exemplo, quando explicamos o caráter de Deus, nós usamos algumas expressões, como por exemplo, a expressão chamada antropomorfismo. O que significa isso? Que Deus é um Deus, Ele tem corpo. Deus tem corpo, irmãos? Alguns de vocês ficam assim, e agora, se eu responder errado, né? Não, Ele não tem corpo. A Bíblia diz que Ele é Espírito. Ele não tem corpo. Mas quando a Bíblia diz que nós devemos buscar a face de Deus, que o rosto de Deus, que as mãos de Deus, que os pés de Deus estão na terra e o seu rosto está nos céus. Na verdade, o texto está descrevendo um Deus que Ele é soberano, diferente do homem, mas Ele está revelando a si mesmo na linguagem humana, para mostrar as mãos de Deus, a forma como Ele age, o rosto, a sua presença, os pés, como Ele se movimenta. Deus é um Deus que revela ao homem, e Ele usou a linguagem humana para que o homem entendesse, e a maior revelação delas foi quando este Deus tornou-se homem para identificar-se com Ele, e assim falar a linguagem do homem. Ele fez isso por amor a nós. Nas religiões orientais, nas religiões que falam dos deuses, isso é uma coisa inconcebível. Como esse Deus se fragiliza desse jeito? Então o que significa a palavra arrependeu-se? Nós usamos este termo chamado de antropopatia. Significa descrever Deus com sentimentos humanos.
O autor bíblico está revelando os sentimentos que houve no coração de Deus para agir desta maneira. O que ele está dizendo não é um arrependimento como nós entendemos, mas é uma palavra difícil de descrever, porque ele está falando que é um sentimento de peso, de tristeza, de melancolia. É o sentimento que você vive no luto. É como dizer, tirou o chão dele, o coração se despedaçou. Sabe o sentimento de luto? Aquela profunda tristeza, aquela pesar. Ele está dizendo, Deus não é um Deus insensível. Ele está dizendo, Deus sofreu. Ele está dizendo, os nossos pecados entristecem o coração de Deus. Ele está dizendo, Deus se afeta pelos nossos pecados. Ele se constrange na sua alma. Dentro dele é o sentimento de nós vermos um filho dizendo, não faça isso, filho, e ele encarando, dizendo, eu vou fazer. E quando ele faz, você sofre, e você tem que exercer disciplina. E como é doloroso disso, a gente até chora. Eu lembro quando as crianças lá em casa aprontavam no culto, eu falava para eles assim, quando chegarmos em casa, vocês vão ser disciplinados. Eles falavam assim, como se nada estivesse acontecendo, porque eles sabiam que na igreja não ia fazer alguma coisa com eles, né? Eu chegava na casa, estacionava, a Soli, que já me conhece, ela me olhava, ela dizia assim, você não vai bater neles? Não, meu amor. Eu falei assim, eu vou. Eu falava assim, mas já passou, não faz isso. Eu falava assim, meu amor, eu vou fazer isso. Aí ela ficava, eu falei assim, então eu vou ficar aqui num carro. Eu falei assim, pode ficar. E eu chegava lá em casa, pegava o meu cinto, e eles se ajoelhavam, papai, é a última vez que eu vou fazer, pai, eu nunca mais vou fazer isso, eu te prometo que vai ser a última vez. E eu falava assim, filho, eu perdoo você, mas vocês vão apanhar. E eu dava 2 em cada uma delas. E muitas vezes eu fui no quarto e eu chorei diante de Deus por fazer isso. Porque dói na minha alma de um jeito que eu não consigo. E é este sentimento que está no coração de Deus. Ele está dizendo que a alma dele se afeta pelos nossos pecados, mas que ele não é um Deus que fica deprimido. Não é uma tristeza passiva, é uma tristeza que leva ele a agir como? Com disciplina. Por isso que Hebreus capítulo 12, versículo 11, vai descrever a ação da disciplina, dizendo, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e a paz para aqueles que por ela foram exercitados. Na hora da disciplina, nós não temos por alegria, mas esta disciplina depois vai gerar frutos de justiça, porque se Deus não fizer algo, é como se Ele concordasse com a justiça, com a injustiça, e não, Deus intervém. Por isso que a Bíblia vai dizer, pastor, mas Deus não é amor. Sim, mas se você olhar a definição de amor em 1 Coríntios 13, ela vai dizer, o amor não se alegra na injustiça, mas se alegra na verdade. Então Deus manifesta a sua ira por causa do seu amor, porque quem ama manifesta limite e justiça. A Bíblia vai dizer, um pai que não corrige seu filho não o ama, porque se você o ama, você corrige. Você está falando dor física, pastor? Sim. Que psicólogo é você? Porque o psicólogo não disse que não. Eu falei assim, não, o meu filho precisa de memórias de dor. As memórias de dor no cérebro dele fazem ele crescer e amadurecer. Na cabeça dele, quando ele enfrenta a dor, eu estou treinando eles para as dificuldades futuras. E a dor é necessária para o amadurecimento do cérebro físico e da nossa alma. Eles precisam perceber que isto dói. Por favor, não distorça minhas palavras dizendo que eu estou dizendo que você tem que ser violento com teu filho. Abuso é uma outra história. Marcas é outra história. Eu estou dizendo de disciplina, de vara. Eu não estou falando de abuso, de violência, de palavras agressivas, de ira sua, de espancamento. Não é nada disso. Eu estou falando essa parte fofinha que Deus fez para isso. Você dá 2, não precisa mais do que isso. Seja firme e cuidado com o peso da sua mão. Não faça isso, de preferência sem ira.
mas isto é necessário na vida de cada um de nós. A Bíblia diz que Deus nos disciplina com açoites. A Bíblia diz isso, pastor? Sim, Hebreus capítulo 12, versículos 5 e 6, basta você ler. Ele diz que Ele nos açoita. Ele causa sim dor na nossa vida. Por quê? Porque a gente precisa aprender a andar no caminho certo. Ele exerce o seu juízo. Deus manifesta o seu juízo, porque o juízo purifica, o juízo direciona. O juízo é uma expressão de amor de Deus. O aumento do pecado manifesta a graça de Deus completa. Onde há muito pecado, a graça de Deus se manifesta. Onde há aumento do pecado, a graça de Deus se manifesta. Onde você vê a graça de Deus? Nesse versículo que nós lemos. Por que a graça? Duas razões. Primeiro, Deus chamou uma família para si, e eles se relacionaram com Deus. Mas a primeira vez que Deus veio para Noé, no versículo 9 do capítulo 6, ele vai dizendo que Deus deu 120 anos. Noé, durante 120 anos, pregou a esta geração, e nenhum deles ouviu. E este tempo que Deus deu, foi a graça, a misericórdia. Deus estava o tempo todo dando oportunidades de que o povo se volte para Ele. Hoje pela manhã meu coração se alegrou e se entristeceu, e se apavora às vezes. Eu tenho entendido, irmãos, que Deus tem ministrado tanto ao coração de vocês, ao meu coração, ao coração da igreja. Aquilo que nós tivemos domingo foi um derramar de Deus de uma forma tão especial e bondosa. Não porque a gente sentiu, mas porque nós vemos o que Deus está fazendo. Mas todas as vezes que eu tenho uma experiência dessa, eu me apavoro e eu tremo. Por que, pastor, se é tão bom? Porque eu sei que todas as vezes que Deus fala, eu posso estar entrando num pior estado do que eu estava antes. Por quê? Porque Deus não fala para eu me sentir bem. Deus fala para que eu o obedeça. E se Ele falou e eu não o obedeço, o que vem pela frente é juízo de Deus, é disciplina de Deus. Então buscar, querer ouvir a voz de Deus, Ele falar e você não obedecer, o próximo passo é disciplina. Ele para de falar. Por isso alguns de vocês deixaram de ouvir Deus, e Ele vai convidar vocês a voltarem onde você caiu. É isso que vai dizer Apocalipse. Ele vai convidar você a lembrar o que Ele já falou. Ele vai convidar você a retomar. Ele vai convidar você ao arrependimento. Ele vai convidar você à confissão de pecados. Por isso que aqui, a segunda pergunta, algo em particular chamou a sua atenção no texto lido? Muito. O que me chamou a atenção? Versículo 13. Eu vou ler o 12 e o 13. Diz assim: e as comportas do céu se abriram. Os céus se abriram. E houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Agora presta atenção. Naquele mesmo dia. Que dia? No dia que abriram as chuvas. O que aconteceu? Noé e os seus filhos, Sem, Cã e Jafé, com sua mulher e suas mulheres, de seus 3 filhos, entraram na arca. Porque só acontece uma coisa nova, irmãos, quando nós fechamos uma velha. A Bíblia não diz que você vai melhorar. A Bíblia nunca diz que você vai se tornar um homem melhor. A Bíblia diz que a perversidade do pecado destrói tanto você que você não tem mais jeito. Você não vai sair deprimido daqui, tá bom? Ele está dizendo que você tem que nascer de novo. Não é que você vai ser consertado. Não é que você vai ser melhorado. A carne é tão perversa que ela tem que morrer. A Bíblia diz que você tem que nascer de novo. E ali você precisa entrar na arca. A arca do Novo Testamento é Jesus, é estar em Jesus. O problema não são os frutos que você tem, que você não gosta. Você é como uma árvore que produz frutos, e esses frutos são chamados de adultério, de prostituição, de lascívia, de pornografia, de luxúria, de imundícia, de feitiçaria, de brigas, de contendas.
de divisões, de palavras torpes, de ofensas, de invejas, de preguiça, glutonarias, bebedices. Estes frutos, a Bíblia vai dizer, não são os frutos do problema. Então qual é o problema? O problema é a árvore. Se você cortar os galhos, vai botar a árvore ruim, dá de novo, e de novo. Então o que você tem que fazer? Parar de ser árvore. João capítulo 15 vai dizer, eu sou a árvore, eu sou a videira. Quando você deixar de ser árvore, se transformar em galho, eu vou injertar você em mim, que sou a videira, e de mim você vai receber coisa nova. E aí você vai ter frutos diferentes. Aí você vai ter amor, alegria, paz, paciência, bondade, mansidão, fé, domínio próprio. Enquanto você continuar sendo árvore, você vai continuar produzindo os frutos. Ele está dizendo, eu vou mudar você, eu vou transformar você, mas você precisa quebrar, você precisa abandonar, você precisa vir a mim, porque eu sou a fonte da vida, eu transformo a tua vida, eu sou a esperança, eu sou a arca de Noé, eu sou, porque um dia vou derramar o meu dilúvio, e não vai ser mais água, será fogo que destruirá. E Ele convida você a vir até Ele, porque Ele disse que viria pela segunda vez, e resgataria todos os seus Enoques, todos aqueles que andam com Deus. Mas aqueles que não andam com Deus, a Bíblia diz, já estão condenados ao fogo eterno. Pastor, você está falando de um Deus muito carrascudo. Eu não acho que um Deus de amor mande alguém para o inferno. Deus não manda ninguém para o inferno, é você que escolhe. Quando você recusa Jesus, já escolheu. É você que está dizendo isso. É você que está recusando a salvação. É você que não quer entrar na arca. É você que está querendo dar um jeito da sua maneira. É você que está recusando submeter-se. É você. E Ele continua pregando a mesma mensagem. Deus é um Deus de boas e amáveis surpresas. É na morte da semente que surge uma árvore. Quando uma semente deixa de ser semente, ela vira árvore. Só quando você deixa a sua vida, que você vai receber a vida de Jesus. Só quando você abandona a sua vida e entrega a sua vida a Jesus, que você vai experimentar o novo. Ele é um Deus de grandes surpresas. Cremos num Deus que sabe fazer coisas inéditas. Cremos num Deus que nos surpreende com coisas sobrenaturais. Ele está a fim de fazer coisas novas o tempo todo. Na característica dele, Ele deseja fazer coisas novas. A sua graça se manifesta dando oportunidades, 120 anos e tempo ainda, chamando você, mas você recusa. Alguns de vocês estão dizendo, deixa eu desfrutar da minha juventude primeiro, pastor, deixa eu curtir, deixa eu casar, deixa eu aproveitar, deixa para depois, quando eu tiver 60 anos, tiver bem, aí eu vou fazer o negócio. Não, eu não consigo, deixa eu melhorar, deixa eu largar o vício, a cerveja, o cigarro, deixa eu deixar esse casamento, deixa esse adultério, quando eu ficar melhor, aí eu vou seguir. Ele vai dizer, você não consegue, porque você está tentando fazer isso, arrancando os frutos da árvore, botando fruto bom. É contra a natureza. Você precisa parar de ser árvore. Você tem que deixar que Ele faça coisas novas. Deus também nos convida a surpreender as pessoas, pois Ele é Deus de boas e amáveis surpresas. Ele é Deus. Ele convida você. Quando você experimenta as coisas inéditas de Deus, você vai ter que começar a viver o novo. Deus está chamando pessoas a viverem novas coisas. Muitos de vocês não estão experimentando o plano de Deus, porque estão aprisionados às mesmas coisas, buscando Deus do mesmo jeito. Você precisa surpreender. Existem casamentos que estão morrendo porque estão na mesmice há muito tempo, e eles não experimentam as coisas novas. A amada ou sua esposa não aguenta mais comer no mesmo restaurante, porque ela falou no primeiro encontro que ela gostava de comer aquilo, você só leva para lá. Você precisa surpreender essa mulher com coisas novas. Mas antes de você levá-la para almoçar e surpreendê-la naquele restaurante legal que você gostou, paga todas as contas primeiro, porque se você levar e ela te perguntar, você pagou a conta de luz? Acabou o jantar ali na hora, que ela vai dizer, você é irresponsável. Você me chama aqui para gastar 250 num jantar desse e não pagou a luz. Que homem é você?
Você surpreender uma mulher, primeiro você tem que acertar tudo, depois você surpreende. Você dizer ainda, esse dinheiro aqui é um extra. Aí ela vai falar assim, que bom. Aí ela vai se deixar surpreender. Se você fizer o contrário, já era. A surpresa virou problema, né? Você tem que investigar bem, ter ajuda, surpreenda seu pastor, surpreenda seu irmão, surpreenda o seu discípulo, o seu discipulador, surpreenda os seus filhos, faça coisas que você nunca fez antes na vida, dê lugar para o novo. Permita-se mudar convicções, permita-se conhecer outras coisas, faça coisas. Se você diz, eu nunca fiz isso, então está na hora talvez de você começar a viver uma coisa nova, porque no novo existe tanta coisa linda para acontecer, e Deus é um Deus de coisas novas. Há alguma ação que as pessoas envolvidas fizeram, que cooperou para o sobrenatural? Na vida de Noé, tem 5 coisas que eu observei. Os céus se abrem para o inédito em ambientes preparados por obediência e santificação. Ambientes preparados por obediência e santificação. Leiam comigo Gênesis 6:9. Esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Eu não vou explicar sobre andar com Deus, porque você vai ouvir a mensagem da semana passada se você não ouvir. Andar com Deus, né? Olha só, os céus se abrem para o inédito quando eu amo o Senhor acima de qualquer coisa. Eu amo o Senhor acima de qualquer coisa. O que significa amar o Senhor acima de qualquer coisa? Eu me submeto, eu creio, eu confio no caráter dEle. Imagina uma pessoa, irmãos, aqui entre nós, alguém que é obediente, que ama o Senhor, que se sujeita, nunca viu chuva, mas ele está dizendo, Deus disse, eu vou fazer chover, e ele crê. Constrói uma arca para quê? Estava longe, a quilômetros e quilômetros do mar mais próximo. Não tinha. Por isso que as pessoas vinham ele construindo uma arca e todo mundo rindo dele, zombando dele, pirou o cabeção, está maluco, está doido. E ele obedecendo, Deus vai trazer o seu juízo. Quem faz isso? Uma pessoa que ama o Senhor. Os céus se abrem para o inédito quando confio nele completamente. Confiar é um ato de adoração, irmãos. Confiar não acontece nas coisas palpáveis, não acontece nas coisas visíveis. Confiança não acontece no concreto em si mesmo, confiança acontece no relacionamento. Confiança é desenvolvida pela convivência primeiro. Primeiro eu ando com Deus, aí eu aprendo a confiar. Primeiro eu não vou confiar e depois andar com Deus. Não, a ordem dos fatores altera o produto. Olha o que vai dizer Hebreus 11:7. Acompanhem comigo, por favor. Leia na projeção. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se via, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Ele confiou, ele creu. Os céus se abrem para o inédito, queridos, quando eu lhe obedeço incondicionalmente. Quando lhe obedeço incondicionalmente. Gênesis 6:22 diz, Noé, leiam comigo por favor em voz alta esse versículo. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Fez algumas coisas? Não, ele fez tudo. Por isso os céus se abriram para Noé, foi libertação. Para aqueles que não andavam com Deus, foi juízo. Para Noé, foi o inédito abençoando a sua vida. Para o povo que não andava com Deus, foi o inédito para manifestar o juízo de Deus. Os céus se abrem para o inédito quando nós damos graças continuamente. Quando nós reconhecemos que é Deus que faz todas as coisas. Quando nós entendemos que não é desempenho humano, mas é o agir de Deus. Nós glorificamos. Olha o que vai dizer Gênesis 8:20. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocaustos queimados sobre o
altar. Ele glorificou a Deus depois que passou tudo. A primeira coisa que ele faz quando desce da arca é louvar o Senhor. Os céus se abrem para o inédito quando nós usamos as nossas habilidades para a sua glória. Durante 120 anos, Noé construiu uma arca. Usou as suas mãos para glorificar a Deus. No reino de Deus, não é que não há nada por fazer. Começamos pelo nosso relacionamento. Mas só fazemos aquilo que Deus nos manda fazer. Porque Deus, Ele quer usar sim a nossa vida. Mas Ele vai nos mostrar o que fazer. Em resposta a tudo isso, que ajustes Deus quer que você faça a fim de viver o sobrenatural em sua vida? Eu me fiz uma pergunta: será que tem alguma coisa que eu posso fazer para que os céus se abram? Há alguma coisa que cabe a mim, na minha procura? Sim. Olhando o texto de 2 Crônicas 7, do versículo 12 em diante, diz assim: se eu fechar os céus para que não derrame chuva, ou ainda ordenar os gafanhotos que devorem a terra, ou mesmo enviar a praga sobre a minha própria gente, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e os seus erros, e curarei a sua terra. 5 coisas que você precisa. Primeiro delas, assuma a sua identidade espiritual. Tenha certeza se você pertence a Ele. Tenha certeza se você nasceu de novo, porque Ele vai agir com o seu povo. Ele está dizendo: se você é o meu povo, se você me pertence, se você percebe que há disciplina sobre a sua vida, se você percebe que você está entregue aos desejos, se de você não há mais a esperança, então, se o meu povo, que se Ele chama pelo meu nome, é o meu povo. Segunda coisa, renda-se diante do seu Senhor. Ele vai dizer: se humilhar em rendição, submissão, reconhecer Deus como seu Deus. Segundo, clame ao Senhor Todo-Poderoso. Ele vai falar de orar. Clame ao Senhor Todo-Poderoso. Abra seu coração, invoque. Você vai reparar, todas as vezes que nós lermos sobre os céus se abriram, você vai ver que a oração está sempre presente. Os céus se abrem quando o seu povo obedece, buscando em oração. Depois ele vai dizer: busque intensamente a face do Senhor. Complete: busque intensamente a face do Senhor. Buscar a minha face, buscar a minha presença, não as minhas mãos, mas a minha face. Buscar o Senhor não como meio, não para que Ele me dê algo, mas buscar o Senhor porque Ele é Deus. Eu quero conhecê-lo, eu quero ter uma relação de amor, eu quero andar com Deus, eu quero buscar o Senhor. E em último lugar, abandone os maus caminhos e se afastar dos seus maus caminhos. Só quando você quebra o seu caminho de desobediência, só quando você abandona o pecado, só quando você termina aquele namoro que não glorifica a Deus, só quando você afasta-se daquilo que te faz pecar, só quando você sai das redes sociais, quando você coloca a senha no seu celular: Jesus é o meu Senhor, só quando você abandona aquilo que te faz cair, quando você quebra, quando você toma uma decisão, quando você vai para o Senhor, então algo novo acontece. A Bíblia chama isso de arrependimento, mudança de direção, mudança de caminho. Ele faz algo novo quando isso acontece. Talvez você vai esquecer tudo o que eu preguei, mas eu quero resumir a mensagem numa sentença: faça uma faxina da sua alma esta semana. Faça uma faxina em sua alma esta semana. Arrependa-se dos seus pecados, volte-se para o Senhor, abandone aquilo. Por quê? Porque nós estamos orando para que os céus se abram, irmãos, e isto é bênção, mas também é absolutamente confrontador, porque quando os céus se abrem, derrama-se chuva. Para alguns será bênção, mas para outros pode ser juízo. O sobrenatural
acontece quando o povo, nós estamos clamando por céus abertos. E Deus tem dado sinais de que Ele está ouvindo a nossa oração. Então aqui é uma convocação de dizer: volte-se para Jesus. Entregue-se a Jesus. Eu quero fazer alguns convites enquanto nós cantamos. Talvez ainda Jesus não é o seu Senhor. Talvez Ele seja o seu Salvador. Você já experimentou o perdão. Já viu Jesus e você sabe que o Espírito Santo habita em você. Mas Ele ainda não é Senhor. Você não rendeu tudo. É um momento. Então eu quero que você venha aqui à minha direita. Mas talvez você tenha dúvidas se você nasceu de novo. Você tem dúvidas se você já entrou nesta arca. A arca não é mais um objeto. A arca é uma pessoa. É a pessoa de Jesus. Se nele você já se entregou, você tem dúvidas se você nasceu de novo, então você vai vir na minha esquerda e nós vamos orar juntos. Nós vamos cantar esse texto que nós acabamos de pregar, que eu falei no último texto, de "Se meu povo", e você vai dizer: Jesus, eu quero uma intimidade, eu quero ser teu. Eu quero, Senhor, que o Senhor me ensine a me humilhar, me ensine a orar, me ensine a te buscar, me ensine a me arrepender. Eu não sei, mas eu estou aqui dizendo: eu quero. Então você vai vir aqui à minha esquerda, para juntos, aliás, à minha direita, né? À minha esquerda são as pessoas que vão entregar a sua vida a Jesus como seu Salvador e seu Senhor. Mas talvez alguns de vocês tenham Jesus como Salvador, mas ainda não como Senhor. Precisa de entrega e de rendição. Nós vamos cantar e ficamos todos em pé. Enquanto nós cantamos, você pode vir aqui à frente. Eu vou estar orando com você durante esse tempo.